Voltando a Brasília, o ministro Fernando Haddad se reuniu com o presidente do Senado. E o repórter André Anelli acompanha, traz as últimas informações, quais foram os temas desse encontro que chama atenção também. André. Sim, Tiago, o ministro Fernando Haddad pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma atenção especial ao projeto que tira da meta fiscal as iniciativas para amenizar aqueles impactos do tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A medida deve custar cerca de 9,5 bilhões de reais aos cofres públicos, enquanto não houver uma negociação, um desfecho com o governo Donald Trump. Além disso, Haddad também citou a importância do projeto que regulamenta o Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na segunda parte da reforma tributária. As últimas negociações com o Eduardo Braga sobre a votação final da reforma tributária, que é um PL não tão importante quanto o anterior, mas ele organiza o processo administrativo e a relação da União com os entes federados. Então também é uma coisa que vai poder ser votada talvez ainda em setembro. E uma outra pauta defendida por Haddad junto a Alcolumbre foi em relação à Lei Geral das Falências, algo que Haddad inclusive enfatizou que já existe acordo no Congresso Nacional para votação nesse sentido e que por isso poderia ter então uma tramitação mais rápida, mais célere, justamente no Legislativo. E levamos para ele alguns acordos que nós conseguimos fazer com a Lei de Falências, que o senador Jacques Wagner é relator, e o texto, nós procuramos fazer uma aproximação do texto da Câmara com o Senado para que houvesse um entendimento, com o consentimento dos dois presidentes, inclusive do presidente Hugo Mota, também da infraestrutura financeira. Levamos a ele a consideração de que o texto tem acordo para votação. Lembrando que Haddad já teve uma reunião semelhante com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, nos últimos dias, justamente para cobrar também celeridade nos projetos que estão tramitando na casa e que são de interesse principal aqui do Palácio do Planalto. No caso de Hugo Mota, houve realmente uma cobrança intensa para que haja andamento no aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Projeto esse que teve alterações por parte do relator, o deputado federal Arthur Lira, ele que é ex-presidente da casa e que, portanto, agora já está pronto para ir à votação do plenário da Câmara. Tiago. André, e num outro assunto, a gente já destacou aqui, mas eu te pergunto em relação a Davi Alcolumbre, ele apresentou alguma proposta sobre anistia, algum posicionamento dele em relação a essa pressão que a oposição começa a fazer agora? Sim, Tiago, Alcolumbre disse que vai propor uma redução de penas para quem foi o que ele considera como massa de manobra nos atos do dia 8 de janeiro. O perdão de parte dos crimes seria ofertado aos que participaram dos atos com ações consideradas menos graves, sem envolvimento no planejamento ou no financiamento da empreitada, por exemplo. Na prática, a proposta pode substituir as condenações por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado por um novo tipo penal que seria elaborado por Alcolumbre com punições menores. Os dois crimes têm penas que variam de 8 a 20 anos de prisão. Uma outra possibilidade seria eliminar as condenações por tentativa de golpe, mantendo apenas as punições por abolição do Estado Democrático de Direito. Esse planejamento todo foi explicado por Alcolumbre em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. E, na ocasião, Alcolumbre não especificou quando ele pretende apresentar o texto e nem estabeleceu um prazo para colocar toda essa proposta em votação. A medida é semelhante ao que tem defendido o ministro Luiz Fux nos julgamentos dos casos do 8 de janeiro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em que ele, inclusive, defende aglutinar, juntar alguns dos crimes apontados pelas denúncias da Procuradoria-Geral da República, também com o objetivo de diminuir as penas. Tiago.
Luiz Fux, que pode apresentar alguma divergência em relação ao voto do relator. André Anelli com todas as informações de Brasília até já. Deixa eu perguntar aqui para a Dora Kramer sobre a anistia, Deise também aqui entrando nos estúdios com a gente. Dora, sobre a anistia, esse pode ser um caminho, não agora, mas lá na frente, para tentar amenizar a pressão? Será que o presidente do Senado agradaria os oposicionistas? Não, não agradaria, né? Porque não de modo geral, aqueles oposicionistas, o Sóstenes Cavalcante já estava dando hoje entrevista dizendo que não é possível. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado do mesmo crime da Débora do Batom, então, e anistia para a Débora do Batom é aceita, por que não para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Então já viu que a briga não vai ser mole, né? Eu acho que anda, porque o que, nesses termos que o Davi Alcolumbre colocou nessa entrevista à Folha, não é assim uma anistia, tá certo? É um ajuste na dosimetria das penas, na interpretação dos crimes cometidos, mas tem a punição. Essa moça mesmo e vários deles já ficaram presos, ela está agora em prisão domiciliar. Então, não se configura uma anistia. E o que os bolsonaristas querem é uma anistia. Então, Davi Alcolumbre vai tentar para ver se esse meio termo pode ter uma adesão. Por exemplo, pode ter, de repente, uma adesão dos partidos de centro-esquerda, de centro-direita, e deixar a direita mais radical isolada. Pode ser, acho que é isso que vai ser tentado, mas vamos ter aí pela frente, eu não digo uma briga, mas vamos ter uma disputa de concepções em torno dessa questão da anistia. E saber também por qual caminho vai o presidente da Câmara, Hugo Mota, não é, Deise? Então, Thiago, o Hugo Mota ele já tem dado alguns sinais, Sim. né? Eu acredito que ele vai mais ou menos ali na linha do Davi Alcolumbre, né? Não é um projeto que ele tenha a intenção de pautar, ele deixou isso muito claro desde o primeiro minuto, né? Ele usou de alguns artifícios para poder postergar esse projeto, né? Era para ele ter sido votado no primeiro semestre porque os parlamentares queriam e fizeram pressão, e ele conseguiu barrigar essa discussão para o segundo semestre, e mesmo assim ele tem dado todos os indicativos de que ele vai mais ou menos na mesma linha do Davi Alcolumbre. Não é uma prioridade do Mota votar isso, nem mudando as penas, né? Nem mudando a pena para mais forte, para mais fraca. Isso não é uma intenção do Hugo Mota, ele não quer mexer nesse vespeiro. Vamos ver como serão as próximas semanas aí, mas eu acho que o Hugo Mota já deixou bem claro como que ele vai se posicionar.